Olha, agora a gente vai falar e mais uma dica para você que passa o dia inteiro no trabalho, muitas vezes sentada, outras pessoas só em pé, não é? E tudo que é demais, gente, causa problemas, né? Acho que nem só sentado, nem só em pé, nós temos que ter o meio termo aí. E nós estamos aqui recebendo muitas e muitas pessoas que reclamam e que pedem dicas pra gente. Olha, leva alguém ao programa para nos ajudar, para dar dica pra gente de como a gente pode ter melhores condições físicas no trabalho, principalmente gente que acaba não fazendo exercício físico. Por isso que a gente tem sempre tratado desse assunto. E hoje nós estamos aqui com a Ligiane Delamanha, que é fisioterapeuta. Tudo bem? Tudo bem. Você trabalha muito na área de fisioterapia funcional também. Isso. E laboral, dentro das empresas. Isso mesmo. Tá. O que você vê de maiores problemas dentro das empresas ou nos lugares que as pessoas trabalham? As pessoas se acomodam mesmo ou têm vergonha de fazer algum exercício na frente dos outros? O que acontece? Bom, primeiramente, o que acontece? As pessoas, elas estão muito sedentárias. E esse sedentarismo faz com que a jornada de trabalho seja muito longa e ela não busque uma atividade extra, uma atividade física. Não cuida da sua mente nem do seu corpo. Então, durante o trabalho, a gente vê índice de muitas dores, principalmente na coluna. Mas daí vem as dores com esforço repetitivo, que seriam as LER e DOR. LER é do Por exemplo, computador, no muitas punho, vezes, no pulso. Justamente, cotovelo. E né? DOR? DOR eu nunca sabia. LER e DORT. A Dort. gente fala. DORT, Ah. isso. São movimentos por esforço repetitivo. Também. Justamente, E é uma sigla que a gente utiliza, tá? E daí sai muitos LER é estudos. lesão por esforço repetitivo. E o DORT? O DORT, ele é mais americanizado. Tá. Mas aí na verdade a gente é a usa mesma mais coisa. o LER. Isso, tá? É a mesma coisa. Então, a gente vê muitas dores na postura, a maneira de sentar, né? Que a gente chama de ergonomia no trabalho. Então, o fisioterapeuta tem esse cuidado de passar no posto de trabalho e orientar a postura melhor, a mais adequada para você sentar. O que as pessoas mais erram é ficarem curvadas, assim? Na verdade, primeiro vem a fraqueza muscular, a falta de respiração, que é inadequada, que nós mulheres respiramos muito pelo peito. Então, a gente não utiliza uma expansão pulmonar, oxigenando pouco as células e a musculatura. A gente acaba tensionando a musculatura e a gente vai literalmente desabando. Então, a gente vai escorregando na cadeira do posto de trabalho e daí vem as dores no cóccix, na coluna lombar, na região lombar. Na região do cervical, a gente tensiona muito, fazendo a elevação do ombro. Então, isso são as tensões, que são os trabalhos que exigem muito, né, com metas, né? E daí, hoje as empresas, o que elas estão fazendo? Os empresários estão identificando isso e estão investindo no seu funcionário. Isso que é o interessante, né, que a gente está verificando isso. Porque daí a gente chega na empresa, né, e o próprio funcionário, ele fala, mas eu não tenho condições. Não, mas a empresa está investindo em você. Né? Então, e como é que funciona? Vocês trabalham logo no início do dia, tem uma atividade? Nós temos 3 frentes. Pode ser no início do expediente, que seria como uma preparação para acordar o corpo, o músculo, ajudar na oxigenação, né? E daí tem, durante o expediente, para dar aquela relaxada, que está naquela tensão, às vezes 8 horas sentado numa mesma posição, e se hidrata pouco a pessoa, não se cuida, alimentação errada, isso tudo é um conjunto, né? E finalizando, nós temos a parte de relaxamento. Às vezes no fim do expediente a pessoa está esgotada, está em estafa, né? Então a gente entraria com a ginástica laboral com relaxamento. No caso, vocês vão? Ou vocês Isso. ensinam para que as pessoas continuem fazendo depois? Não, a gente vai 2 a 3 vezes por semana na empresa, tá? E daí em torno de 15 a meia hora, tá? A gente monta uma equipe, né? Disponibiliza durante o expediente do trabalho
E a gente faz essa dinâmica em grupo. Então, por exemplo, às vezes a gente faz também, nós temos uma equipe que a gente fala que nós temos esse projeto de consultoria em saúde fisioterapêutica. Então, a gente leva a cadeira de quick massage uma vez por mês. Então, a gente oferece a massagem para dar aquela relaxada. Ai, que delícia! Então, é muito gostoso, né? É muito Tem um bom. dia que a gente, hoje, eu particularmente estou trabalhando 2 dias em um escritório de advocacia, e daí eu vou uma vez por semana, faço a ginástica laboral, né? E no outro dia, que é a dinâmica de alongamentos, de exercícios, que a gente vai mostrar depois. E no outro dia, a gente faz uma massagem em duplas. Então, eu ensino os funcionários, um a fazer no outro, as técnicas de massagem. E é muito interessante que até isso faz com que eles tenham uma relação melhor. Sim, não é? mas Porque eles ajuda acabam muito. trocando ali, né? E um cuidando do outro. Dá para dar umas dicas pra gente Claro, agora do que com as pessoas certeza. podem fazer? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu quero que... Eu sempre passo isso para todos, tá? A postura para você fazer o exercício, a respiração. Então, a gente tem que usar a respiração diafragmática, que é a mesma usada no yoga, como relaxamento. Então, você vai usar a respiração, expandindo a barriga e encaixando o quadril. Por quê? Normalmente, a gente enverga a coluna fazendo uma hiperlordose e a gente força a musculatura, os paravertebrais que ficam aqui atrás a trabalhar muito. Então, a gente vai encaixar respirando. Mas não significa que vai ficar torto atrás, não. Não vai Não, ficar corcunda, não, vai ficar não. reto. Vai ficar a reto. gente vai pegar o quadril, que são esses 2 ossinhos aqui da crista ilíaca, e vai encaixar para dentro. É encaixe do quadril. Estabilizei. Eu não estou com uma hiperlordose, diferente de eu fazer isto, certo? Como as modelos, bailarinas fazem, que elas têm muito problemas de coluna. Então, eu vou... Por exemplo, nós temos alguns brinquedinhos que a gente utiliza na empresa. Por exemplo, essa bolinha. Então, com a postura correta, eu posso trabalhar a abertura do braço e acompanhando com o olhar para a gente mexer toda a parte do pescoço com esticando o braço e fazendo um alongamento, porque normalmente o funcionário ele está tenso, com o cotovelo dobrado, e só pelo ato dele esticar, ele está alongando não só o músculo, como também o nervo, certo? Nós temos, Quantas por vezes exemplo, poderia fazer? nós podemos repetir esse movimento 10 a 15 vezes, mas a gente faz junto essa dinâmica. Então, vamos fazendo todos juntos. Por exemplo, esse bastão, que a gente oferece um para cada um, tem esse exercício para alongar. Fica muito tempo sentado. Então, a gente faz essa dinâmica, uma roda, e a gente pode fazer aqui, alongando as pernas. Vai trabalhar não só o alongamento, mas o equilíbrio, certo? Que muitas vezes falta. Então, a gente pode fazer aqui, a gente pode inclinar, jogando lá para baixo, sempre lembrando da respiração. O tempo inteiro acompanhando, consciente com relação à respiração. Porque, por exemplo, numa academia, normalmente a gente trava a respiração para fazer um exercício de musculação. E aí que vem o problema, que vem as dores, que vem a fadiga muscular. Junto com a respiração, a gente consegue expandir o pulmão, nesse caso, inspirando, expirando. Isso causa um relaxamento muscular e relaxamento mental. Então, a gente não trabalha só corpo, mas corpo e mente. E para finalizar, a gente tem essa bolinha que a gente usa como relaxamento no fim do expediente, principalmente. Então, a gente vê muitas tensões nessa região aqui do trapézio, certo? Aí a gente pode, cada funcionário tem a sua bolinha, vai fazer uma automassagem. Então, a gente viraria aqui e a gente faria assim, apertando, fazendo uma leve pressão para soltar a musculatura, certo? E consegue, aqui às vezes, muitas vezes por conta da LER, tem muita tensão muscular. E daí, então, a gente consegue fazer exercícios, são, não necessariamente, às vezes na empresa, você fala, mas eu não tenho nada para fazer. Nós temos as opções de fazer alongamentos com as próprias mãos, sem nenhum item. Então, aqui, nesse caso, eu estou alongando a musculatura aqui de baixo. A gente conta normalmente de 30 a 40 segundos.
Tá, para cada Para cada, isso. Pra Então a cada gente mão. para aqui e mantém 30, 40 segundos. Tá. E o que é importante é que você falou, olha, a gente vai 1 a 2 vezes na empresa. Isso. Mas não significa que as pessoas só precisem fazer nesses dias. Elas podem fazer esses exercícios sozinhas depois. Pode, e isso que acontece. As pessoas começam a ter consciência corporal. Antigamente, antes de entrar no exercício e a empresa investir no seu funcionário, ele é muito sedentário e não tem essa consciência no ato de sentar, de se policiar com a respiração, a postura. Muitas vezes você está no posto de trabalho e você vai tensionando a musculatura. A partir desses exercícios, você vai começando a se policiar, descendo o ombro, respirando, né? E daí ele começa a cuidar, fazendo uma aula de dança, um pilates fora Fazendo do seu outras coisas. expediente. Nós estamos finalizando. Tem mais alguma coisa? Ótimo. Não, temos várias opções, mas eu acho que a já gente foi conseguiu ótimo, passar foi bastante ótimo, coisa. Foi ótimo. Olha, Ligiane, muito obrigada. Obrigada tá? a você. Acho que com essas dicas você pode também aí aproveitar, né, no seu dia a dia, no trabalho, fora do trabalho. Isso né? mesmo. Dividir com teu amigo, um amigo lembra ao outro que precisa Com fazer. certeza. Não é? Um estimula o outro, Um isso estimula. que é interessante. E eles começam a se cuidar e eles vão falando um pro outro, fala, vai lá na ginástica, hoje tem a ginástica. Então eles já vão com roupa mais leve para ir na ginástica, motiva e depois ele produz melhor para a empresa. Legal. E para a vida dele, o que é melhor. Justamente. Né? Isso. Um abraço para você, Obrigada muito obrigada. a você, tá?